Bom, pessoal, boa noite. Frente Parlamentar Ambientalista, mais uma reunião que a gente está fazendo junto com a ANAMA, esses dois parceiros que não se dissociam. Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil e a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, né, são os patrocinadores, lideram essa iniciativa dessas reuniões e a gente tem aí parceria com todas as frentes. A Frente Parlamentar Ambientalista de Brasília, com o Rodrigo Agostinho na coordenação, ele que está aqui com a gente, cronometrado, chega na hora certa que fala, sempre presente. Temos também as frentes parlamentares ambientalistas nos estados, né, que estão transmitindo hoje a nossa webinar também, e um pessoal que está super atento aí nos estados, com muitas atividades. Hoje nós tivemos em São Paulo um evento especial sobre a questão dos rios e ruas, promovidos pela Frente de São Paulo. Estamos preparando um evento com a Frente Parlamentar Ambientalista lá da Bahia, com o nosso deputado Marcelino Galo, sobre os 10 anos da LAC. No caso do licenciamento ambiental, a gente vai fazer uma avaliação se esse instrumento é realmente o instrumento que garante. Nós vamos ouvir os prós e os contras para trazer isso no debate do licenciamento ambiental. E vamos ter dia 29 agora com o Rodrigo Agostinho e o nosso deputado lá de Ugoura, do Paraná, na Assembleia Legislativa, o lançamento da Frente Parlamentar lá. E dia 1º, Marquito, já está confirmado o lançamento da Frente Parlamentar de Salvador, lá com a Maria Marighella, nossa vereadora. Então, tem animação para todos os lados, e depois eu vou falar, eu ia já fazer uma onda aqui, mas como o Rodrigo chegou e eu vi os comentários dele sobre a questão do ministro que abandonou o cargo aí, né, para não ser pego pela Justiça Federal, mas que a gente vai ter fazendo uma avaliação. Isso tem um impacto direto nas atividades das frentes parlamentares ambientalistas. Nós que tínhamos aí um movimento pelo uma CPI, né, para levantar os problemas que estavam sendo gerados pelo ministro, a gente vai ver uma nova estratégia para não perder esse material de avaliação de como está as questões ambientais no Brasil. Lembrando que também, no site da Frente Parlamentar Ambientalista, você tem lá o observatório das legislações que estão acontecendo em Brasília, inclusive essa questão do PL 490 sobre as terras indígenas. Aliás, terras indígenas não, terra sua, terra minha, que na Constituição dá aos índios a condição de ser os guardiões dessas áreas, né? Eles têm usufruto dessas áreas, a gente precisa ter muito claro isso. Essa sanha de querer roubar terras no Brasil, que continua desde as capitanias hereditárias, elas agora podem se perpetuar, tirando mais terras que são nossas. Então, esse é um bom enfrentamento que a gente vai fazer, mas eu só estou aqui para fazer essa abertura, passar depois a palavra para todo mundo aqui, com a mulherada toda de plantão. O tema de hoje é muito interessante, nós vamos estar trazendo isso. O Rodrigo, que já foi vereador e prefeito, sabe da importância desse tema, e a gente vai, então, estar convidando o Rodrigo para fazer mais essa abertura. Ele que é o nosso líder máximo, depois da sequência, o Marquito, pelos vereadores, é a turma aí do parlamento presente, e o nosso amigo das mais belas praias do Brasil, o Marçal, nosso presidente da ANAMA, não vai conseguir entrar no começo, porque caiu uma chuva muito forte lá, ficou todo mundo desconectado, ele vai tentar entrar ao longo do nosso encontro. Agradecendo aqui, como sempre, a Isabel, que hoje está presente na live, vocês conheceram a Isabel, ao vivo aqui, e a Carla, né, também lá da assessoria do Rodrigo Agostinho, que está nos apoiando hoje, vai ver nas perguntas e vai fazendo essa interação com o pessoal que participa com a gente. Então, Rodrigo, bem-vindo, como sempre, você que é o inspirador de todas essas histórias, conta para a gente um pouco como está Brasília e conta desse movimento que a gente vai fazer hoje com a ANAMA, sempre trazendo temas de interesse dos gestores locais e dos parlamentares locais, né, das nossas câmaras de vereadores. Vai lá, Rodrigo. Mário, eu queria, antes de mais nada, te agradecer por esse papel importante que você vem fazendo de liderar esse debate. Eu acho que é importantíssimo, acho que a gente hoje debate um dos grandes instrumentos de gestão pública do país, que é a Lei de Licitações.
saudar aí o Marquito, que está sempre presente, fazendo um trabalho muito bacana. Eu tenho saudade da época que eu era vereador e, enfim, era muito mais fácil lidar com os problemas, apesar do tamanho deles. E fico super feliz de ver a Andréia também sempre liderando aí a ANAMA. A Isabel, hoje a Isabel tá aí com a... Fico muito feliz, viu, Isabel, porque a Frente Parlamentar cresceu muito com o seu trabalho e eu fico super feliz. Fernanda, Renata, Camila, todos os painelistas. Eu participei muito do debate da lei de licitações porque logo em 2019 eu apresentei vários projetos de lei para alterar a lei 8666 de 1993. Como tem o 666, a gente falava que era a lei do capeta, né? Tanto que podia dar de errado numa gestão pública com a lei de licitações. E agora a lei nova 4.133, eu estou ruim dos números. Ela foi sancionada no dia 1º de abril, então não tem como o pessoal também não tirar onda com a lei nova. E tem um capítulo inteiro dela que eu que escrevi, então fico super feliz, né? Um capítulo que vai dar muita confusão, então tem a minha cara. O relator, o Augusto Coutinho, que é do Solidariedade lá de Pernambuco, ele aproveitou um dos meus projetos que alterava a lei de licitação, incluiu várias coisas no texto final. Eu acho que a lei, sem sombra de dúvidas, precisava ser modernizada. Tinha muita coisa que já não se usava mais, aquelas cartas convite, tinha muita situação dava margem para dúvida, né? O pessoal licitava sempre com projeto básico e depois tinha aqueles aditivos intermináveis. Então, eu tenho recomendado aos prefeitos da minha região que coloquem as suas equipes para fazer cursos, para se informar, porque é uma lei grande, extensa, tem muita coisa que vai acabar sendo judicializada, o judiciário vai ter que decidir, mas eu acho que é uma ferramenta de gestão sensacional. A gente precisa modernizar o Estado brasileiro. A reforma administrativa que a gente sempre sonhou era uma reforma baseada muito nos instrumentos de gestão. Ela está virando uma reforma que só debate, só discute funcionário público, servidor, enfim. E toda a culpa dos problemas da gestão da administração pública estão recaindo sobre os servidores, o que é muito ruim. O texto total da reforma administrativa é bem complicado. E eu acho que a gente tem grandes desafios, né? De ter uma gestão pública ambiental ou uma gestão pública que insira a sustentabilidade dentro da administração pública. Nós tivemos uma experiência muito bacana nos últimos anos, que foi a chamada A3P, Agenda Ambiental do Setor Público, onde uma série de situações foram colocadas. Eu experimentei várias desses itens, então, logo que eu entrei na prefeitura, comecei a comprar papel reciclado, o Tribunal de Contas já veio e já me multou porque eu estava comprando papel mais caro, se eu podia ter comprado um papel, de acordo com o Tribunal de Contas, um papel melhor, branquinho, né? E mais barato, né? E como é que a prefeito resolve comprar um papel mais caro? Levei uma multa do Tribunal de Contas. Tentei comprar algumas coisas para material escolar também, de material reciclado. Nesse momento, o Tribunal de Contas já passou a aceitar, depois as compras seguintes de material escolar deram certo. Fui comprar produtos para merenda escolar, fui comprar produtos orgânicos, né, para as crianças comerem um alimento mais saudável. O Tribunal de Contas multou eu também. Falou, onde já se viu, pagar mais caro, você podia comprar um produto mais barato, veneno não faz mal, coisas desse tipo, enfim. Mas eu experimentei tudo isso na pele e no bolso, então eu sei como é difícil você colocar critérios de sustentabilidade dentro da administração pública. É bem complicado, né? Então, às vezes, um critério de sustentabilidade acaba direcionando uma licitação inteira, então isso também é algo que precisa ter muito cuidado, porque tem muito produto super bacana, mas tem 1, 2, 3 fornecedores no máximo,
né? E eu tive várias dificuldades com isso, porque a gente sempre quis experimentar coisas novas, e experimentar coisa nova é a coisa mais complicada. Na gestão pública é melhor quando 4, 5, 10 já testaram, aí você vai lá e é muito mais seguro e muito mais fácil. Mas acho que a NAMA tem um papel bacana de poder ajudar a difundir isso, porque a gestão ambiental não se resume às secretarias do meio ambiente, aos departamentos de meio ambiente. Acho que esse que é um dos grandes desafios. A gente precisa colocar sustentabilidade em tudo. A área da educação, as escolas precisam ser sustentáveis, as escolas precisam desperdiçar menos material, as escolas podem utilizar mais energia solar, iluminação solar, né? As escolas podem fazer compostagem, a arquitetura dos prédios públicos, né, que normalmente é uma coisa encaixotada, cheia de repartição, de divisão, com muito ar-condicionado, sem janela, sem ventilação. Então, dá para você colocar sustentabilidade em tudo, né? Na arquitetura, nas compras, nas licitações, procurar, enfim, desperdiçar menos material. A administração pública como um todo desperdiça muito material. Mas eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a todos vocês. Na Câmara dos Deputados está tudo muito difícil, muito complicado. Hoje a Câmara aprovou uma lei complementar, onde quem tiver conta rejeitada não tem mais problema nenhum, pode disputar a eleição, está tudo certo, está tudo resolvido. A semana passada foi na lei de improbidade administrativa, avacalharam com a lei de improbidade administrativa semana passada. Essa semana aprovaram também na Comissão de Constituição e Justiça o PL 490, que acaba com a demarcação de terras indígenas. Mas nós tivemos uma notícia boa ontem, que foi a saída do sinistro, e eu acho que foi com muito alívio, né? Independente de como vai ser a próxima gestão, mas já tinha passado de todos os limites, todos os critérios de razoabilidade, enfim, tinham sido superados aí pela gestão completamente desastrosa, com prejuízo muito grave para a imagem do Brasil, além do prejuízo para a biodiversidade, porque a gente perdeu aí uns 3 milhões de hectares de florestas, mais uns 10 milhões de hectares de vegetação nativa que queimou. A gente tem um prejuízo para a imagem do Brasil, e essa imagem é irreparável. Um prejuízo enorme para o Cisnama, o Sistema Nacional do Meio Ambiente foi enfraquecido, as instâncias de controle social e transparência foram deixadas de lado. Desejo sorte para o próximo ministro, desejo sucesso e que ele volte, retome o diálogo com a sociedade, coisa que a gente não tinha com o Salles. Discordar é normal, brigar, então, a gente briga a vida inteira e com todas essas pessoas, e eu acho que a gente tem um desafio muito grande. Hoje de manhã eu te representei, viu, Mário Mantovani, numa discussão, num debate com a senadora Cátia Abreu, que é a relatora do projeto de lei do licenciamento ambiental. Então, a gente está tentando diálogo para a gente conseguir melhorar o texto que saiu da Câmara, que é um texto muito ruim. Mas era isso, dizer Legal. Que quem quiser acompanhar melhor esses projetos de lei, a gente tem um observatório no nosso site, quem alimenta esse observatório é a Isabel, que está aqui, e a gente fica tentando acompanhar, tentar se adiantar. Semana que vem também vai ser uma semana muito complicada em Brasília. A gente está vivendo um momento onde as pautas do fim do mundo estão sendo todas colocadas para votação, né? Um abraço aí para o Marcelo, que chegou agora. E vamos no nosso debate, que hoje a discussão é sobre lei de licitações. Legal. Pô, que introdução bacana, Rodrigo. Que bom que você falou dessa coisa da prática, da vivência, né? Uma lei só tem sentido quando a gente tem essas vivências. E isso enriquece demais o nosso debate. Então, para fazer as boas-vindas aqui, né, já que o Marcelo chegou, agora eu posso falar isso, o Marcelo vai acompanhar com a gente aí, passando os recados do final, mas eu vou trazer o Marquito e depois a gente passa a bola para a mulherada, Marquito. A gente deixa a bola com elas. Então, vai lá, Marquito, dá a sua saudação aí para o nosso pessoal, nosso vereador, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, lá de Floripa. Vamos nessa. Muito bom, Mário, muito bom. Queria cumprimentar a todas, né, especialmente hoje, que nós temos aqui a maioria mulheres. Isso para nós é muito importante, né, André? Muito importante mesmo, essa discussão, a gente trazer e justamente colocar, né, esse espaço
da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores nessa perspectiva, né? A gente vem fazendo debates muito qualificados. Rodrigo Agostinho, é importantíssima a tua vinda aqui nas quintas-feiras e fazer esse repasse do que está acontecendo na Câmara Federal e no Congresso, né? E eu cumprimento a todas vocês, agradecer pela presença, pela disponibilidade. O tema é um tema que aparece em todas as câmaras municipais e prefeituras, né, das licitações sustentáveis, das compras públicas, na perspectiva sustentável e ecológica, né? A gente teve problemas na legislatura passada, a gente tentou tramitar um projeto dessa natureza na Câmara Municipal e teve problemas pela falta de entendimento e compreensão do que é sustentável na perspectiva econômica, ambiental e social, né? E acho que a gente vai aprender muito com vocês, né? O Mário já fez essa passada geral sobre os lançamentos e inaugurações de frentes parlamentares ambientalistas em câmaras municipais e também em assembleias legislativas. Fundamental. Eu tive no Congresso Internacional Lixo Zero e conversei com algumas pessoas. Tem outros e outras vereadoras por vir aí conosco, Mário. Então, esse espaço tem sido bem prestigiado aí por muitos vereadores pelo Brasil e tenho certeza que essa nossa garantia desse debate público através das lives nas quintas-feiras tem sido bem importante, né? Então, agradecer aos nossos convidados e convidadas, especialmente a ANAMA, que é quem se propõe a fazer toda essa articulação, essa construção, e quero cumprimentar de forma carinhosa o Marcelo, que está aqui sempre conosco, fazendo esse trabalho, né? Então, é isso, gente. Vamos deixar essas mulheres maravilhosas falar por nós e falar dessa necessidade das compras públicas nessa perspectiva ecológica nos seus três elementos, né? Então, agradecer muito. Que bom que a Isabel está aí com a gente, está aqui em Floripa agora. Ela vai começar a se envolver aí com o mandato agroecológico também. Tamo junto. É melhor você falar isso, porque se você chamar para nadar nessa água fria, esquece. Convida ela para esse mandato agroecológico. Andréia, então a bola está com você agora, hoje, comemorando aí o melhor município em termos de meio ambiente de São Paulo, pelo município Verde Azul. Um trabalho fantástico do Rogério, de toda a equipe que está lá em Campinas, sempre pronto. Mas isso é circunstancial, porque a gente está lá promovendo todos os municípios de São Paulo através da ANAMA também. Tem um debate interessante essa semana aí que a gente está preparando com o TCFA, com a taxa de fiscalização e controle ambiental. Mas a bola está com você, nós já falamos demais, André. Agora vamos ao que interessa. Tem uma coleção de informações no site da ANAMA e da Frente Parlamentar Ambientalista para você ver, são quase 70 lives com todos os assuntos, tudo que você sempre quis saber sobre a questão da gestão ambiental local no Brasil, e ninguém teve coragem de contar. Nós temos lá para você. Então, vai aí, Andréia. Boa noite aí para todo mundo. É uma honra estar aqui. Realmente, Campinas hoje está em festa, porque nós tiramos uma nota maior que 9 no ranking do município Verde Azul. Não é mole, não é bolinho, não, porque quem é a mãe, quem é o pai que não fica feliz quando o filho tira mais de 9 na escola? Então, a gente está muito contente, porque é um ranking muito sério do governo do estado aqui de São Paulo. Nós estamos em primeiro lugar em relação às cidades acima de 1 milhão de habitantes e acima de 500 mil nós estamos junto com Ribeirão Preto. Então, é a disputa ali para a cenourinha da sustentabilidade e que é importante que todos os órgãos, não só o de meio ambiente, mas todas as pastas que trabalham com a questão ambiental se unam aí na transversalidade e procuram melhorar a forma de tratar a gestão local e aí pautada na agenda ambiental. Mas hoje eu estou muito contente porque nós temos um time de mulheres, eu vou brincar aqui com vocês, é um time de mulheres super poderosas, porque elas entendem muito sobre a questão de licitação, de administração pública, seja do lado de cá do balcão, de quem é do poder público, seja do lado de lá, de quem é da iniciativa privada. E a questão é que eu ia perguntar, a nova lei de licitações inovou ao conferir um tratamento especial às questões ambientais.
O deputado Rodrigo Gostinho já avisou que uma parte do PL é de responsabilidade dele, então não tem nem como falar que não inovou, é evidente que inovou, né? Tem muita pegada ambiental nessa lei de licitações, ela muda a dinâmica do olhar no planejamento e na gestão da contratação de bens, serviços e obras, né? E essa webinária especial, ela foca na gente, nos gestores públicos, como é que a gente observa, como é que a gente implementa de uma forma com eficácia nos nossos processos licitatórios, nos nossos processos de compra, serviços, esse novo regramento. Então, sem muitas delongas, eu vou começar aqui pela doutora Fernanda Zaituni, ela é procuradora municipal. Eu não vou ler todo o currículo dela, mas eu vou fazer só uma pontuação. As grandes PPPs aqui de Campinas estão na mão da doutora Fernanda. É assim, eu sou funcionária da prefeitura, se tem algum problema muito difícil, é a doutora Fernanda quem resolve. Então, hoje ela está aqui para resolver e para dividir um pouco o conhecimento dela, principalmente do histórico da lei de licitações, porque ela trabalha há muitos anos nesse assunto. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda aqui no nosso encontro. Eu vou pedir só para ligar o microfone, por favor. Obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todas as palestrantes, o prefeito, o vereador que falaram, o prefeito Rodrigo, o vereador Marquito, e eu quero cumprimentar também o Mário, e agradecer a oportunidade. É uma honra estar aqui hoje também com vocês. Lei de licitações é minha paixão, trabalho com isso há 25 anos, e preparei uma retrospectiva histórica para colocar para vocês sobre o tema do meio ambiente, né? A questão e achei, assim, primeiro eu fiquei muito feliz, só para pontuar aí, que um prefeito conhece da lei de licitações, né? Achei muito interessante isso, porque não é a regra por aí, né? Então, um prefeito que tenha trabalhado na lei nova de licitações, nossa, merece muito os nossos aplausos. E eu queria começar, quando eu falo assim de fazer uma retrospectiva histórica, eu já queria colocar para vocês que essa retrospectiva é de uma década para cá, né? Porque senão o pessoal, nossa, ela vai lá nas priscas eras, né? Mas, na verdade, o tema é muito novo dentro da lei de licitações. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável foi introduzida na Lei 8666 em 2010, pela Lei 12.349. Só que, quando foi introduzida na Lei 8666, não havia um viés forte ambiental, né? Havia um viés mais socioeconômico. Então, isso ficava um pouco, a parte ambiental ficava um pouco no ar. Quando a Lei 12.462 introduziu a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como princípio, né, a 12.462, gente, só para lembrar, foi a lei do RDC, ela é de 2011. Então, foi no ano seguinte, ela introduziu o desenvolvimento nacional sustentável pela primeira vez como princípio. Na 8666, ela foi introduzida como uma finalidade ao lado da seleção da proposta mais vantajosa e ao lado do princípio da economicidade. Muito se trazia a respeito de inovação tecnológica, nesse momento da 12.349, se trazia muito a respeito de inovação tecnológica, produção nacional, serviços nacionais, então era um foco mais socioeconômico. A 12.462 é uma lei fantástica em relação ao meio ambiente. Praticamente tudo que se falou de meio ambiente dentro dessa lei 12.462, a lei do RDC, foi trazida agora na lei 14.133. E o que eu acho mais importante destacar dessa lei 12.462 é que ali fala expressamente em custo, que a contratação busca a vantagem em termos de custos e benefícios diretos e indiretos, do ponto de vista ambiental, econômico e social. Então, ali no texto legislativo, ela traz o tripé da sustentabilidade ambiental, o tripé que todo mundo conhece da sustentabilidade ambiental. Então, foi um marco muito importante. Só que tinha um problema. Qual o problema da lei do RDC? Ela não valia para tudo.
ela foi criada inicialmente para a Copa do Mundo, para Olimpíadas, e aos poucos foram agregando objetos que até hoje ela não contempla todos os objetos, mas o PAC foi incluído depois, obras e serviços de engenharia da saúde, do sistema SUS, dos sistemas públicos de ensino, mas ela não contemplava tudo, infelizmente, na minha opinião, porque ela foi uma lei, é uma lei que ela está vigente até hoje, muito boa. Depois veio um marco importante, o Decreto 7746, de 2012, do governo federal, que também trabalhou muito bem a questão do meio ambiente, aliás, na parte prática, né, o que a gente tem até hoje de referência legislativa é ele, né, como agregar a parte ambiental nas compras, na descrição do material, no projeto básico. Recentemente introduziram, acho que em 2017 foi introduzida a questão de trabalhar dentro da habilitação em alguns casos também, requisitos de sustentabilidade ambiental, isso tudo está na 7746, que vem sendo, inclusive, atualizada com o tempo, tem outros decretos que já introduziram coisas bem importantes, inclusive parte de sustentabilidade de madeira, tudo isso no decreto federal 7746. Porém, o decreto federal também é um decreto federal, voltado à administração pública federal. Muitos dos municípios usavam o decreto federal como parâmetro, já que a gente poderia, mesmo numa licitação de menor preço, né, ter requisitos, porque a própria Lei 8.666 fala que o critério de julgamento de menor preço, ele tem que observar também as especificações ditadas em edital. Então, a gente buscava muito, né, a fonte do decreto 7746, além de um instrumento muito importante, não é legislativo, mas de orientação, que é aquele guia de contratações públicas sustentáveis da AGU, que a gente usava muito no município. Depois veio um decreto, é o 10.024 de 2019, eu acho esse decreto importantíssimo, porque ele traz, no seu artigo 2º, um novo pilar para o desenvolvimento nacional sustentável. Ele fala que o princípio da promoção do desenvolvimento sustentável deve observar 4 pilares, e ele agrega, então, ambiental, econômico, social e cultural. Muitos passaram despercebido por esse decreto, porque ele foi publicado um pouco antes da pandemia. Ele foi publicado no final de 2019. Então, depois que veio a pandemia ela ampliou, inclusive, a Lei 12.462, que é a lei do RDC, ela permitiu que a 12.462 fosse aplicada para qualquer objeto. Isso durante o tempo que vigorou a emenda constitucional número 6, mas ela agora não vigora mais. E aí vem, então, finalmente, né, a Lei 14.133, que é a lei nova de licitações, que, então, qual a importância dela? Pela primeira vez, numa legislação federal de âmbito nacional, nós temos o desenvolvimento nacional sustentável, com requisitos muito fortes do ponto de vista ambiental, o que a gente não tinha nas legislações, ou quando tinha, ela não valia para todo mundo, ou não valia para todos os objetos. E eu destaco nessa lei 14.133 que o desenvolvimento nacional sustentável ele aparece em 2 artigos da lei, como princípio, ao lado de mais 22 princípios que informam a lei nova de licitações, e no artigo 5º ele está, e no artigo 11, que ele está como objetivo da licitação. E por que isso é importante? Porque o foco agora, a licitação deixou de ser um instrumento de benefício, de satisfação imediata e direta da necessidade da administração, para buscar interesses imediatos, quer dizer, interesses voltados, então, a esses 4 pilares, ambiental, econômico e social. E, então, a gente abandona aquela ideia da ditadura do menor preço para buscar outros fins caros à sociedade, e isso que eu acho bem interessante, assim, eu que trabalho 25 anos com a lei de licitações, a gente dá a impressão, assim, quando eu comecei a trabalhar, a licitação era burocrática, era formalista, e só se visava o menor preço, né? Então, agora, a gente tem outros bens, a gente tem a sociedade toda, o bem-estar social, para visualizar em termos de licitação.
E o que eu acho importante na questão do artigo 11 da lei. O artigo 11 da lei, onde está inserido o desenvolvimento nacional sustentável, muitos chamam de alma da lei, né? Porque ali traz a governança colocada como uma atribuição da alta administração. E o que a governança significa? E o que ela afeta a sustentabilidade ambiental? A governança ela se fundamenta, se assenta em 3 princípios: a estratégia, a liderança e o controle, né? E estratégia é igual ao planejamento, né? E a gente não consegue conceber a sustentabilidade ambiental sem planejamento dentro da administração pública hoje. Então, o que a alta administração deve fazer? Implantar a governança, inclusive, nessa parte de ambiental. Eu até estava pensando aqui, viu, André, que a gente poderia, dentro da Prefeitura de Campinas, implantar lá uma governança verde, né? A gente podia até chamar isso, governança verde. Por quê? A estratégia na licitação, como que ela se dá? Ela se dá do ponto de vista macro, né? Porque a lei de licitações ela traz o plano de contratações anual, um instrumento muito importante de planejamento, em que os órgãos vão colocar as suas necessidades de licitação, de contratação para o exercício subsequente. Isso gera, então, uma oportunidade imensa para sentar com as prefeituras que tenham a Secretaria de Meio Ambiente, para dialogar com a Secretaria do Meio Ambiente, ou as prefeituras que não têm Secretaria de Meio Ambiente, dialogar com os agentes públicos voltados a essa seara do meio ambiente, para, então, verificar como que podemos implantar nessas contratações requisitos de sustentabilidade ambiental. Então, é um instrumento muito importante. Tem também outras questões macro, como catálogo eletrônico de padronização, minutas padronizadas de contrato, que tudo isso a gente pode trabalhar em prol do meio ambiente. E também, o que eu chamo de ponto de vista micro, né, quer dizer, para cada licitação, a lei exigiu o estudo técnico preliminar. E dentro do estudo técnico preliminar existe, então, a necessidade de verificação do impacto ambiental. Gente, o impacto ambiental, pelo conceito da Resolução 1 de 86, do CONAMA, é tudo, né? Qualquer alteração do meio ambiente provocada pelas atividades humanas, né? Que impactem saúde, segurança, bem-estar, atividades sociais, econômicas, biota, é tudo praticamente. Então, assim, para cada licitação, o agente público tem que avaliar essa situação, apesar dele não ser um elemento, ele é um elemento, na verdade, obrigatório. Se não constar impacto ambiental, o agente público deve justificar. Então, esses 2 artigos, para mim, só de pensar em planejamento anual e pensar em planejamento em cada contratação, já foi assim, um avanço imenso. Fora isso, a lei e a governança exigem também a liderança, né? E depois também exigem o monitoramento. Isso significa, gente, que em todo o processo da contratação, não só na fase de planejamento, a gente tem esse olhar voltado para o meio ambiente. Então, liderança, óbvio, capacitação de servidores, controle, toda a parte, inclusive a lei fala em 3 linhas de controle, e a assessoria jurídica, da qual eu faço parte, tem um papel importante no controle. Apesar de que assessoria jurídica, a gente entra na última fase do planejamento da licitação. Então, muitas vezes, na última fase, quando o edital vem para nós para aprovação, aí a gente vai lembrar, então, de colocar algum requisito, vai comprar fogão, vai colocar o selo de economia de gás, etc. Volta tudo para trás, se já não planejaram desde o início, né? Então, assim, são coisas muito importantes, né, trazidas pela lei. Isso eu trouxe só um contexto histórico para mostrar a importância disso. Não vou trabalhar aqui todos os artigos que falam a lei, e isso eu vou deixar para as minhas colegas palestrantes aí, tá? E eu passo, então, a palavra de volta para a Andréia. Obrigada. Eu agradeço imensamente, né? Principalmente a questão histórica e principiológica, né? Acho que é importante a gente resgatar o passado
para ver um passo aqui. O deputado Rodrigo Agostinho falou que quando ele era prefeito foi multado porque trouxe sustentabilidade para a agenda ambiental. Agora, com essa nova lei, doutora Fernanda, Tribunal de Contas não vai mais multar. Espero que, no mínimo, premie, né? Tem que ter um selo aí, quem faz, inclusive, a lei, né? Então, foi um ganho legislativo paulatino, como foi exposto, né? Mas que culminou numa lei mais amadurecida, né? E para a gente falar ainda, continuar falando do detalhamento dessa nova norma, né? Vamos trazer uma outra especialista na área, doutora Camila Madeiro. Ela é professora e assessora em licitações e em contratos públicos só há 20 anos, é que nem a doutora Fernanda, tem pouco tempo aí na área ambiental e principalmente na área de licitações, né? Então, a gente vai trazer, então, a doutora Camila para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos também. E vem lá do Ceará, né? Olha, hoje estava faltando Alagoas, tem Floripa, agora Ceará, as praias não faltam nessa live. Então, doutora Camila, seja muito bem-vinda aqui conosco. Boa noite, Andréia. Obrigada. Obrigada pelo convite, é a primeira vez que eu estou aqui participando com vocês. Queria saudar a todos, em nome da Andréia, saudar as palestrantes, Mário, prefeito, Rodrigo, vereador Marquito, Marcelo, Isabel, Renata. Eu estou muito contente com tudo que está acontecendo e com o que eu já ouvi nessa noite. Sim, sou aqui do Ceará, mas assim, essa parte dos 20 anos só não gosto porque entrega a idade, né? Mas tudo bem, né? A gente supera isso, né? Primeiro, parabéns, Fernanda, pela explanação. Na verdade, eu vou apenas dar uma continuidade, porque perfeitamente Fernanda veio fazer uma perfeita introdução em relação a essa parte legal, aos princípios e o principal objetivo agora da 14133, então eu vou partir do ponto em que a Fernanda parou, para que a gente não seja tão repetitivo, né? Então, vamos lá. Realmente, a nova lei de licitações, né, trouxe o princípio do desenvolvimento nacional sustentável como princípio, como objetivo. Então, trazendo aqui os casos práticos que o nosso prefeito Rodrigo citou, eu vou puxar esse gancho para a gente falar, gente, que nesse artigo 11, o que é que também é grande destaque? É o ciclo de vida do objeto, é o ciclo de vida do produto. O que é que vai mudar a partir de agora? Complementando o que a Fernanda já falou. É que na antiga lei, a gente se partia do preço. A gente escolhia a modalidade de acordo com o preço. Existia um preço e a gente colocava ali, se ia ser convite, tomada de preços, concorrência. Se era bem serviços comuns, poderia fazer um pregão. Era simples assim. Era de acordo com o valor. Agora não. Agora a importância vai para o objeto. Tá? Então, tudo mudou, os parâmetros mudaram. Agora a gente tem que analisar a gestão de riscos, a gente tem que ter uma governança, a gente tem que partir onde o estudo começa, como a doutora falou, nos estudos técnicos preliminares. É importante que agora se compre, como o Rodrigo bem disse, um produto, não só, o produto mais vantajoso não vai ser mais do que ter o menor preço, mas vai ter que ser observado o ciclo de vida do objeto. E isso, a lei nova, ela trouxe vários requisitos, e muitos deles ambientais, muitos. Gente, chegou ao ponto de até critério de desempate ser de sustentabilidade. Tá? Existe critério de aferição de resultado do contratado como critério de desempate, se houver um empate, que antigamente era um simples sorteio. Então, olha como o legislador foi muito mais longe em relação aos critérios ambientais. Pode haver nulidades de contratos, inclusive, se a gente não respeitar os aspectos ambientais. Então, trazendo aqui para a praticidade, atualmente, de acordo com o Ministério de Planejamento, só 0,18% dos contratos foram feitos com base na sustentabilidade. Vejam isso, como assim uma realidade ainda, né, triste. Então, na verdade, economia nenhuma, porque a gente paga muito caro por não acompanhar, por não proteger os impactos ambientais, enfim, por não fazer essa análise, né, prévia. Enquanto, de acordo com o Ministério de Planejamento, de 12% a 15% do PIB do governo é gasto com compras e aquisições de consumos e bens públicos, em contratações públicas. Então, essa é a realidade que eu espero que mude a partir da Lei 14133.
Como é que isso é feito? Quando é feito o estudo técnico preliminar, e isso vai ter uma participação desde o início, a gente está vendo que a lei ela é toda contemplada, a assessoria jurídica, como bem a professora Fernanda já citou, vai poder participar agora de todas as fases do processo, então não vai ter aquele retrabalho no final, ela vai poder desde o início estar opinando como controle interno e como outras participações, e vão haver todos os estudos desde o início, para dizer se aquele produto vai causar impacto ambiental, se é mais econômico, se não é, vai se poder hoje em dia colocar marca, tá? Logicamente que sempre que esse princípio em confronto com o princípio da competitividade e os demais, né? A gente não vai poder limitar tanto ao ponto de que eu estou bloqueando aquela competição. Mas o que eu devo colocar que eu devo vedar são aquelas empresas que não obedecem às leis incidentes ambientais, porque o prejuízo é imenso de eu comprar um produto em que lá na frente eu tive degradação, eu prejudiquei a matéria-prima, enfim. Então, essa é a grande intenção da lei de licitação. Não faz sentido eu adquirir um produto pelo menor preço e ter um prejuízo absurdo porque eu não observei o impacto ambiental disso tudo. Então, assim, eu realmente acho que a lei de licitações nova teve um crescimento imenso. O que antes era apenas um texto, eu acredito que agora vai ter uma aplicabilidade prática e eu acredito que a sociedade e nós, operadores, né, públicos e legislativo, executivo também, que estamos lá, temos esse grande papel de fazer isso ser modificado. Agradeço. Obrigada. Volta aqui a palavra para André. Obrigada aí, doutora Camila. Realmente, né? E para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento singelo de quando que a lei fala de questões ambientais. A lei de licitações e contratos fala da questão ambiental. São 15 tópicos, né? Falando de impacto, falando de licenciamento ambiental. Vejam que o PL 3729 saiu da Câmara, infelizmente, maculado, né? Com licenciamento ambiental extremamente flexibilizado, fragilizado, e agora está no Senado Federal. Vamos ver se lá os senadores têm mais juízo aí no sentido de tramitar uma lei que culmine, no mínimo, de uma sustentabilidade desse instrumento tão importante. Quer dizer, a lei de licitações privilegia o princípio da prevenção, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, como a Fernanda e a Camila colocaram, o licenciamento ambiental como uma ferramenta de controle preventivo, prevenir, planejar, antecipar. Quer dizer, essa legislação tem esse cunho, e o PL 3729 está numa linha completamente avessa à agenda da sustentabilidade no Brasil, né? A gente falou, então, com duas especialistas na área pública, né? E é importante a gente ouvir também uma especialista na área privada, né? Então, a doutora Renata Franco, ela tem uma experiência internacional, acadêmica e laboral, como advogada, né? Muito importante, e ela também junto à OAB, né? Sobre a militância da Comissão de Meio Ambiente junto à OAB, então ela vai trazer um pouco, eu nem vou ler o currículo dela, da França, de todos os lugares em que ela se especializou, trabalhou e tudo mais, né? Mas com um currículo pujante aqui para trazer para a gente. Mas a doutora Renata, então, divide um pouco conosco como é que é, e quem está do lado de lá, quem vai oferecer serviços, bens e obras para os gestores públicos? Como que está sendo esse olhar, né, da iniciativa privada? Qual é o seu sentimento sobre esse assunto? Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Andréia. É uma honra estar com vocês aqui hoje, né? Agradeço ao convite, agradeço ao Mário Mantovani, ao Marquito, ao Rodrigo, né? A Fernanda já deu uma super introdução, né? Uma aula aí da questão de licitações, a Camila abordou questões super importantes também, né? E como você bem colocou, minha visão né, não é tanto ali da licitação, do poder público, é uma visão um pouco mais do poder, né, do poder privado. Eu acho que a questão de você incorporar questões ambientais, seja para o poder público, seja para o poder privado, não é uma questão tão simples, né? Não é uma questão tão fácil. A Fiesp tem até uma pesquisa que coloca
que para o empresário investir em meio ambiente ainda é custo e não investimento. Então, se essa é a visão do empresário, né, para o poder público, que faz, né, a conta, né, é muito mais ali, a gestão das cidades é um desafio muito maior, então incorporar esses conceitos é um desafio tremendo. Mas o poder público, eu acho que ele tem que ser, de fato, né, esse protagonista dessa bandeira aí de proteção ambiental, da sustentabilidade. Né? Se a gente pegar o artigo 225 da Constituição Federal, esse desenvolvimento sustentável, ele é um dever, né, um direito, dever aí de todos. E cabe, principalmente, ao poder público a levantar essa bandeira. E como fazer isso? Através da instituição de políticas públicas, de legislação e também do poder de polícia, né? O que acho que acabou acontecendo muito, ele acaba aplicando o seu poder de polícia para a iniciativa privada, mas muitas vezes ele, poder público, nem sempre acaba adotando, de fato, as políticas ambientais, né, como principal foco, né? Como bem dito ali pela doutora Fernanda, muitas vezes é o custo, né? O menor preço que vence a licitação, e não muitas vezes o melhor projeto. Então, você incorporar essas questões, né? Passar a considerar dentro de um processo de licitação questões que já são trazidas como obrigação, inclusive para o poder público, questão de logística reversa, né, a questão própria política nacional de resíduos sólidos, você tem inúmeras normas que sempre trouxeram também uma obrigação para o poder público, mas o poder público, ele muitas vezes, né, ele ficava num papel, eu não tenho tanta obrigação, então era difícil incorporar essa prática, essa política, né? É louvável o que o prefeito Rodrigo comentou, né, de que realmente incorporar ali questões importantes ambientais para a prefeitura, para a gestão da cidade. E eu acho que isso cada vez mais tem que ser um objetivo, né? Um objetivo de você trazer maior funcionalidade para os prédios públicos, para as novas construções, como foi até mencionado no começo, né? Você pensar o projeto, a construção, sob a vertente ambiental. Pode ser que, num primeiro momento, você tenha ali um custo um pouquinho maior de projeto, mas você tem uma economia, né, ao longo, seja de vida do produto, ou seja, daquele prédio, a economia que traz a médio e longo prazo para a população, para a cidade, isso tem que ser considerado mesmo, né? E eu acho que uma coisa que vem trazer também uma segurança, pelo menos para a iniciativa privada, é a questão do licenciamento ambiental. Eu sei que isso é um desafio para todo mundo, né? Mas a questão do licenciamento ambiental ser obrigatório no edital, né? Isso já ter essa licença, porque realmente é um problema, é um desafio. A gente sabe que o processo de licenciamento ele é um processo moroso, e outra coisa que essa lei traz também é a questão da tramitação prioritária dos licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia. Então, isso também é um diferencial que traz não só uma segurança para a iniciativa privada, mas acho que também para o poder público, né? E não só uma segurança, um menor custo. A gente acaba trabalhando também não só com a questão ambiental, mas também com menor custo para a população de um modo geral, né? Você tem aquele projeto, você sabe o começo, meio e fim, a gente não tem tantas alterações, e muitas vezes você tem obras que eram, né, vai para um processo de licitação, mas quando a pessoa que ganhava aquela licitação, muitas vezes não conseguia nem implementar, né, aquele projeto, ou então ele mudava, né, em 100%. Então, essa previsibilidade, eu entendo que é um ganho para todo mundo, né? Então, você trazer essas questões, né, eu acho que realmente é uma norma que inova. Você, né, André, até mencionou, são 15 tópicos, mas acho que a questão ambiental é citada, acho que 26 vezes, e na lei anterior eram 4 vezes apenas que havia, né, essa menção às questões ambientais. Então, a gente vê, de fato, uma mudança, né? O poder público aí se tornando
um protagonista, né, um avanço para o direito público brasileiro, onde ele compartilha a responsabilidade né, de inúmeras questões aí, ambiental. Então, trazendo e tratando eficiência energética, economia de água, uma redução até mesmo de gastos públicos, né, como eu mencionei. Então, pelo menos, né, de forma aí bem resumida, eu acho que são esses os principais pontos que eu vejo, e é um ganho, né, para o Brasil, de um modo geral, é um avanço para a sustentabilidade, para a proteção ambiental e para a gestão pública. Ok, doutora Renata, obrigada aí pelas suas colocações. Essa questão da iniciativa privada, né, de tá se adaptando ainda, percorrendo passos largos, mas se adaptando à agenda da sustentabilidade, né? E a questão do custo, ela sempre foi a premissa, né? A gente tem que agora mudar o paradigma do custo para o que é importante, né? Para o que é o coletivo, como é o meio ambiente, né? Com certeza. Bom, vou passar do time para as mulheres, do time para os homens agora. Falamos das mulheres, agora a gente passa a bola para o Mário Mantovani. Legal, Andréa. Mas antes eu quero ver se o Rodrigo e o Marquito têm algum comentário, senão a gente passa para o Marcelo falar das perguntas e os recados de sempre, antes da gente fazer a rodada de despedida aqui. Pô, eu gostei demais desse tema, vai estar despertando muito aí para a gente conversar, porque é um momento importante para esse pessoal que veio agora para as gestões, né, municipais, né, e pelas próprias câmaras. Rodrigo, você tem algum comentário aí? Foi coisa interessante. A culpa é sua, você que colocou tudo isso aí, agora aguenta, meu. Foi muito legal ter você aqui junto com esse time, conversando sobre isso e ter visto isso como um avanço. Mostra que você tem feito um trabalho gigantesco. Só no primeiro ano do Rodrigo tinha mais de 100 projetos de lei lá que ele colocou. Isso é importante o pessoal saber. E tem mais uma. É um parlamentar que não usa aquelas estruturas do Congresso. Fica lá hospedado no Airbnb com a gente, usa seu carro, usa a sua estrutura, não tem essa coisa de estar usando todos esses recursos que colocam para deputados. O Rodrigo é um exemplo para ser seguido, não só por aquilo que coloca na lei, mas pela vivência que faz como parlamentar. O Brasil sempre agradecendo essa vivência e eu tenho orgulho disso. Vai lá, Rodrigo. Não, Mário, eu acho que foi ótimo esses comentários que foram colocados. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente tem um grande desafio, primeiro, que é colocar critérios de sustentabilidade nas licitações, ponto. Isso é um critério. Um outro ponto é tornar as administrações públicas mais sustentáveis, outro critério, né? Onde você extrapola o debate do meio ambiente para as demais secretarias. É muito comum a prefeitura querer implementar coleta seletiva na cidade, mas dentro da própria prefeitura ninguém separa o papel para reciclagem. Então, assim, a prefeitura também tem que ter sustentabilidade do lado de dentro, né? Reduzir desperdício de energia elétrica, de ar-condicionado, de descartáveis, e isso vale para merenda escolar. É muito comum, por exemplo, as escolas comprarem para merenda escolar, por exemplo, peixes que não têm espinho. Então, as prefeituras fazem licitações monstruosas de carne de arraia, que estão super ameaçados porque acha que criança não pode comer peixe que tem espinho, né? E é uma grande bobagem isso, né? E as prefeituras compram, inclusive, coisas que não necessariamente deveria comprar, pode comprar coisas mais sustentáveis. Então, acho que tem um desafio aí, que é tanto de criar critérios de sustentabilidade quanto tornar a administração mais sustentável. Acho que a gente também precisa trabalhar uma outra pegada, que é como é que as licitações públicas possam trabalhar aspectos ambientais dentro de obras públicas, dentro de uma série de situações, né? É muito comum, por exemplo, as obras públicas, você ter muito desperdício de material da construção civil e não ter sequer, por exemplo, um plano de gerenciamento do resíduo da construção civil. Então, você tem lá uma escolinha sendo construída, gerando uma montanha de entulho,
e as pessoas sem preocupação nenhuma com, por exemplo, com o destino desse tipo de resíduo. Então, eu acho que tem um conjunto aí de situações. A lei de licitações traz coisas novas, a nova lei de licitações, mas tem muita coisa nova surgindo, né? Vou dar um exemplo. Essas licitações desses grandes blocos de saneamento, né? Isso é uma novidade, não é algo que está na lei de licitações, mas está no novo marco regulatório do saneamento, né? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai fazer a regulação disso tudo? Então, eu acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente, né? Como fiscalizar a obra pública de uma maneira mais eficiente, como acompanhar medições, como colocar controle social dentro dos processos de compra, né? Então, vou dar um exemplo. Eu entrei na administração pública, eu vi que o pessoal me colocou na prefeitura de novo. Eu não sou mais prefeito, todo mundo falou que eu sou prefeito, né? Adorava a prefeitura, enfim, me divertia horrores lá dentro. Mas eu acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente, porque a implementação da lei de licitações nova também vai dar muitas lições para a gente, né? Então, tinha muita coisa da lei anterior que era interpretação jurisprudencial. E como é que fica daqui para frente? Eu lembro que eu entrei na prefeitura e falei, a partir de hoje vai ser só pregão eletrônico, eu quero acabar com a corrupção. E aí, de repente, ganha um cara para dar manutenção na frota da prefeitura, um cara lá do Acre, né? E, na verdade, o cara estava lá disputando a licitação para poder depois negociar com o segundo colocado, né? Aí eu comecei a dosar. Então, algumas situações a gente fazia o pregão presencial. Aí, de repente, no meio do pregão presencial, os caras negociando o preço ali dentro. Aí botei câmera, aí os caras negociavam no pátio da prefeitura. Então, assim, quando os caras querem fazer coisa errada com a administração pública, os caras fazem, né? E a prefeitura e o poder público acaba, às vezes, sendo ludibriado. Então, assim, a gente precisa garantir mais transparência, controle social, debate, fazer consulta pública antes para ter certeza que é aquilo que vai comprar mesmo, né? É muito comum a administração pública comprar coisas que depois não são usadas, porque não servem, não era mais ou menos aquilo que ia comprar, né? Então, eu acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente, né? Eu adorava ir no almoxarifado da prefeitura, porque eu via as coisas que o pessoal comprava e falava assim, era como se fosse ir no supermercado, né? E hoje, com as atas de registro de preço, você não precisa mais ter estoque de nada, né? Você desperdiça menos material sujeito a furto. Então, assim, acho que a gente tem um grande desafio pela frente, como trabalhar, talvez, com certificações. Em alguns casos funcionam, outros não, né? Vou dar um exemplo. Certificação de madeira é muito importante, porque as prefeituras compram muita madeira e muita madeira ilegal, porque a madeira mais barata que tem é madeira ilegal, né? Então, exigir uma certificação para compra de madeira na administração pública é super importante. Muitas campanhas já foram feitas nessa direção. Por um outro lado, às vezes a certificação também acaba direcionando, né? Então, eu, num determinado momento, eu quis comprar, por exemplo, café orgânico e, de repente, ganhou um café gourmet e a prefeitura inteira não pôde comprar café por um bom tempo. E porque, enfim, a certificação empurrou para um café com uma qualidade muito superior àquela que normalmente é usual, né? Então, assim, eu acho que a administração pública tem muitos desafios, acho que a lei de licitações vai trazer para nós grandes aprendizados daqui para frente, e acho que a questão ambiental ela precisa entrar como critério. É necessário que a gente abuse um pouco da criatividade, não é? Que a gente vá pesquisar produtos, sempre tomando muito cuidado, né? Teve um ano que um diretor quis comprar, por exemplo, papel produzido a partir de bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo. E a gente percebeu que só tinha um fornecedor. Então, você não tem como fazer uma licitação para um produto. Você até tem, mas o risco de dar tudo errado é muito grande. Então, a gente precisa sempre colocar isso na balança, né? Tem coisas que hoje já são bem aceitas, como a compra de
de papel reciclado, é bem aceita hoje, mas eu peguei o começo desse debate, onde cada auditor do Tribunal de Contas pensava de um jeito, né? E, então, eu acho que a gente tem um grande desafio. Dá para colocar sustentabilidade em tudo dentro da sua medida, né? Tudo com critérios. Às vezes a sustentabilidade não está no produto, mas está na arquitetura, às vezes está no destino do resíduo, às vezes está na eficiência energética. Então, todo esse cuidado precisa ser feito. Mas parabéns pelo debate e acho que todos aqui aprendemos um pouco mais sobre esse assunto. Ô Marquito, quer comentar antes de eu passar para o Marcelo, que tem algumas questões aí, umas perguntas? Está chegando pergunta aqui. E já levei bronca também, viu? Porque o pessoal falou, como é que vocês fazem live no dia de São João, nesse horário, o Nordeste inteiro? Cadê? A Camila está aqui. Eu falei, a prova de que ela largou o São João e veio para cá fazer o seu papel de cidadão. Né? Está explicado por que o Marçal não chegou, então. Foi desculpa dele, eu acho. Ele deve estar numa farra. Não, acho que ele contou essa história aí de que estava alagado, não sei o quê. Na verdade, Tá lá, bebendo em torno da fogueira e falou que choveu. Conversa, mole. Vamos nessa. Conversa do Marçal, gente. Então, comenta aí, Marquito, antes de a gente passar para o Marcelo. Não, muito, assim, bem rapidamente, eu acho que esse debate ele também levanta questões. Isso que o Rodrigo relatou quando ele foi prefeito, esse acúmulo de experiências deu condições para que ele fosse o defensor dessa legislação, por exemplo, né? Na argumentação, no âmbito do próprio debate ali no plenário, assim por diante, né? Agora, eu acho que fica um desafio, que é um trabalho que a gente pode realizar enquanto Frente Parlamentar Ambientalista com a ANAMA, que é instrumentalizar os municípios, seja as procuradorias, o setor de compras, né? Que nem todo mundo vai passar por essa experiência que o Rodrigo Agostinho já passou. Então, a gente precisa, e percebo isso, sabe? Que, na verdade, o setor que realiza essas atividades, ele não está preparado, não está capacitado, não compreende sobre a legislação, não compreende esses detalhes, onde que entra aí a questão das compras sustentáveis, vamos chamar assim, né? Como que ele encaixa, como que ele constrói esse caminho, né? Para não acontecer como aconteceu com o caso do café orgânico, né? Então, acredito muito que fica um desafio aqui para nós, Mário, que é junto da Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores, mas também junto com a ANAMA, de pensar justamente essa instrumentalização dos municípios, né? Seja na Câmara Municipal, seja no Poder Executivo. Eu acho que é fundamental. Tenho certeza que se a gente faz debates assim, tipo na Câmara Municipal, faz uma audiência pública, instrumentaliza, a reflexão é outra, a abertura. Porque aqueles profissionais também estão ali há alguns anos, muitas vezes não querem mudar o seu processo de compra, a gente percebe isso, não quer estabelecer alguma mudança que vai gerar um lugar de desconforto para eles, né? Então, acho que a gente tem aqui uma tarefa a realizar, porque com certeza ganha todo mundo, né? É a oportunidade de alguns negócios sustentáveis do próprio município entrar nessas compras institucionais, por exemplo, né? E participar de uma economia que circula no próprio município, né? É a oportunidade de trazer conceitos que para nós são conceitos caros, né? Sobre a questão ambiental e ecológica para dentro dos diferentes setores da administração pública. Então, acredito que fica aqui uma reflexão e uma provocação para nós, né? É isso. Muito bem, então agora o Marcelão vai contar aí, fazer a nossa chamada de sempre. Ele tem os 3 minutos dele para deitar e rolar aí com todas essas informações. Vamos lá, Marcelão. Difícil respeitar os 3 minutos, hein? Está firme, mandando notícia para todo o Brasil. Estou impressionado. Esse cara voltou a 1000 por hora aqui. Vai lá, Marcelão. Sempre iluminado. Muita força. Sempre iluminado aí pelo Adriano. Bora lá. Então, uma boa noite aos internautas, a todos que nos acompanham. Boa noite, Mário, Marquito, Rodrigo, e trago o abraço do presidente Marçal,
que disse que não conseguiu participar por questões técnicas, talvez, de São João. Mas vamos lá. E o meu boa noite especial às mulheres presentes, né? As doutoras Andréia, Isabel, Fernanda, Renata, Camila e Carla. E aqui, como já mencionado, nessas brilhantes participações, eu fico feliz com essa significativa participação feminina. E falo que quando vereador, presidente da Câmara, eu fiz de tudo, né? Atuei ao máximo pelo empoderamento feminino. Busquei estabelecer aí discussões e políticas públicas voltadas à defesa das mulheres, aos direitos e a dar voz às mulheres. E falo que entre as mulheres que estavam na Câmara, eu era o mais feminista, sendo homem. Bom, falando aqui do tema, né, eu fico feliz, né, com essa legislação, com essa discussão, pois como secretário de Meio Ambiente, assim como na Câmara, eu busquei atuar com compras sustentáveis, né, para que pudesse, né, para que atendesse à demanda ambiental. Porém, hoje, com respaldo legal, certamente seria muito mais fácil atuar, assim como o Rodrigo trouxe aí os desafios, né? Então, essa nova lei de licitações, ela inova, né, ao exigir aí do poder público que avalie essas questões de ordem ambiental para elaborar esses processos licitatórios, seja de bens e serviços. E essa nova visão ambientalista, ela traz para a administração pública seguir essa tendência de um mercado global e exigir que os empreendimentos adotem esses critérios ambientais, sociais de governança, conhecidos, né, como ESG, aí nessa sigla em inglês, e a ANAMA vem preparando aí para o segundo semestre essa discussão. Mário, Andréia, Isabel, nós já pensamos, já discutimos alguma coisa e vem novidade por aí no segundo semestre, que atenda também nessas legislações ambientais, essas alternativas de menor impacto ao meio ambiente. Então, nós entendemos que realmente é um tema de grande importância. Hoje nós falamos de produção e consumo sustentável com o pessoal lá do Ceará e abordamos um pouquinho a importância dessa nova legislação. Mas sem delongas, senão o Mário já puxa a orelha aí pelo tempo, hoje nós tivemos aí uma super presença em nossas redes, disponibilizamos o link para emissão de certificados, ou seja, todos aqueles que estão participando hoje, preenchendo seus dados lá no link, irão receber um certificado de participação. E lembrando que dos encontros anteriores serão encaminhados aí já na próxima semana. Nós convidamos para que você venha junto com o Marquito a compor a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, dando um apoio para nós a nível Brasil, em cada estado, e cobrando, né, e pedindo o apoio de deputados como o Rodrigo, que é super parceiro aqui, não somente no estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, compondo a ANAMA, trazendo sempre assuntos importantes para nós. E para você que é gestor, associar a ANAMA. Então, ou seja, é uma ação conjunta para o fortalecimento da governança ambiental local. Eu quero reforçar, por fim, que os municípios, né, preencham o censo da ANAMA. Com esse censo, é uma forma da gente propor ações e dar o apoio necessário, e já com esse diagnóstico em mãos, nós teremos aí ferramentas necessárias para auxiliar os gestores, e nas nossas redes, seja lá no YouTube, Facebook, Instagram, sempre contém esses links. E aqui mandando aí um abraço para alguns dos nossos internautas, como a Sandra Trevisan, Cristine Goulart, Leonardo Matoso, Jean Marcicano, e trago duas perguntas chaves aqui, do Alan Neves. Ele pergunta: licitações para empresas de software também levam em consideração se a empresa é sustentável? Se aplica em serviços ou somente em bens de consumo? E uma segunda pergunta, que é da Carla de Souza, que ela é uma pergunta direcionada à doutora Fernanda. Ela faz a pergunta assim: a nova lei específica é específica à temática de enfrentamento às mudanças climáticas, de modo a privilegiar propostas que reduzem as emissões de gás do efeito estufa e tecnologias de baixo carbono? Bem, é isso, eu devolvo a palavra e parabenizo novamente a ANAMA e toda a organização deste webinar pela presença maciça de mulheres. Uma boa noite a todos. Obrigada, Marcelo. Agora é com você, Andréia. Não, eu quero incluir mais uma pergunta. Ele queria fazer tanto propaganda dos nossos certificados. A gente agora está tão metido que toda nossa reunião vai ter certificado. Esse é um webinar, pode ser reconhecido. Nós também estamos aí lançando para o segundo semestre
a nossa reitoria. O Marcelo agora vai estar trazendo os cursos também, que a gente vai estar oferecendo no site da ANAMA e para os vereadores. A gente vai estar fazendo parcerias aí, trazendo esse pessoal que apresenta esses cursos para que a gente possa formar e ir um pouco a fundo mais esses temas que a gente aborda aqui e levanta. É importante a gente fazer esse encontro e trazer esses temas que são os temas quentes para a gestão, pelo menos para a pessoa se localizar e saber, ó, eu vou ter que discutir isso, quero saber mais. Nós vamos estar dando apoio, vamos estar dando suporte. Como a Andréa já tem um grupo constituído jurídico dentro da ANAMA, apoiando aí as prefeituras, que têm as suas demandas, que mandam as suas perguntas e tem a resposta com os melhores gestores. Isso é muito importante. E a gente vai estar fazendo a mesma coisa, Marquito, com os vereadores. A gente vai estar dando essa assistência, vamos dizer assim. Então, esse tema, esse momento que a gente se encontra nas quintas-feiras, é para levantar o tema. E depois, lógico, com todas essas grandes figuras que estão sempre presentes, para que a gente possa dizer múltiplas informações, condições de você ter análise, de ter uma avaliação e saber que caminho seguir. Então, a bola está com você, Andréa. Vamos lá. Olha, eu não vou passar a bola para as meninas antes de fazer uma citação de uma participação no Facebook, Marcelo, da Heloísa Dias, que foi nossa presidente da ANAMA, nossa queridíssima Heloísa Dias. Olha o que ela pergunta. Então, eu vou pôr uma questão aqui a mais, tá, Marcelo? Você me permite. Quais os maiores desafios para observação e exigência de produtos que têm uma cadeia produtiva sustentável serem efetivamente incorporadas em processos licitatórios? Me parece aí que pode ser uma pergunta respondida pelas três, né, especialistas, e eu vou começar pela ordem. Então, doutora Fernanda, eu vou pedir aí uns 3 minutinhos para as suas respostas e suas considerações finais. Andréa, oi, deixa querido. eu cortar só um instantinho. Eu fiz uma foto aqui, né, que foi aquele print nosso. Amanhã vai com uma materinha nossa para o site, que daí tem que ir, né? Vou passar depois para a Bel, para o Vitor. Essa tem que ir, essa é especial para a presença feminina, tá? Só esse lembrete. Muito obrigada, Marcelo. Então, por favor, Fernanda. Deixa eu abrir o microfone aqui, senão... Então, a pergunta que me foi feita foi em relação a efeito estufa, né? Existe um artigo da lei, sim, eu até estava procurando ele qual é, e não estou encontrando assim rapidamente aqui, mas existe sim um critério na lei nova de licitações que privilegia a empresa que reduz o efeito estufa. E eu acho que ela está no critério de desempate da licitação, isso que eu queria ver exatamente, porque, na verdade, se você for procurar na lei efeito estufa, você não acha, ela cita uma lei federal que fala da redução do efeito estufa, por isso que é difícil, que como eu não tenho, se alguém tiver essa lei de cabeça, eu já posso procurar aqui para essa pessoa, né? Para essa pessoa que perguntou. Mas o que eu queria dizer aqui, assim, para finalizar, né, aqui, a apresentação, é que essa lei, isso que o antigo prefeito falou, em relação à lei nova, é importante porque antes a gente tinha muita insegurança, né, de utilizar critérios de sustentabilidade ambiental. E agora, com a lei nova, a gente não terá mais, porque o foco da licitação é o preço justo, é a justiça social, a justiça ambiental, a justiça cultural, é uma justiça de um modo geral, porque o desenvolvimento nacional sustentável ele tem a ver com a dignidade da pessoa humana. E o ser humano ele tem direito de ver seus direitos reconhecidos, ou seja, saúde, educação, emprego, moradia, saneamento básico e etc. Né? E a questão da parte socioeconômica, como eu tinha dito antes, ela foi introduzida lá na lei de licitações e praticada muito antes pela lei 147, benefícios de pequenos e médios micro e pequenas empresas, e já foi testada, vamos dizer assim, antes. E agora o que a gente tem que fazer é testar também essa parte ambiental, né? Nós temos hoje, em 2019, isso é um dado importante, 109 bilhões de reais homologados em compras públicas pela União.
Imagina isso multiplicado, gente, por 5.568 municípios brasileiros, né? Quanto a gente não tem de contratação pública para aplicar? E quanto que isso pode ser desbordado em benefício para a sociedade, benefício em todos os sentidos que eu digo, né? Nesses todos os sentidos da dignidade da pessoa humana. Né? Então, eu fico feliz hoje de trabalhar com licitação nesse aspecto, né? De pensar que é uma sensação positiva, de pensar que isso vai ser, de algum modo, usufruído pela população, de sair um pouco da questão da satisfação imediata da necessidade do poder público para a satisfação da coletividade, né? Então, isso é isso que eu queria deixar, essa mensagem, né? Uma sensação positiva, né? de reconhecimento do ser humano, né? De ser visto, ouvido, reconhecido em todos os aspectos, né? Da dignidade da pessoa humana. É isso, então. Obrigada. Só para complementar aí, Fernanda, é a Lei 12.187, lá de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas. Então, essa aqui tem a ponte aí que você mencionou, só para anotar aí para quem tá assistindo a nossa webinar. É a 12.189, André? Então, 12.187, a Lei Federal 12.187. Vou procurar ela aqui, então. Bom, nada como então apoio jurídico aqui, né? Aí vamos passar, então, para a doutora Camila aí, se quiser responder uma das perguntas, né? E também fazer suas considerações finais, doutora. André, posso só fazer um pouquinho, uma parte só? Então, só para... Você falou o número da lei, eu já pesquisei aqui, ela está realmente no critério de desempate, tá? Então, é como eu tinha dito mesmo, empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da lei 12.187. Então, igualdade... E o que é bacana, né? O que é bacana, Fernanda, ser critério de desempate? É critério de disputa. Quem tem mais sustentabilidade sai na frente. Acho que esse que é o pulo do gato, né? É assim, na prática, há uma crítica, né, a esse artigo, vamos colocar, né, porque para você chegar até lá, as empresas têm na frente, né, porque é igualdade de condições, você tem que dar o critério de desempate para pequena e microempresa, depois você tem que dar ainda, se continuar empatado, empresas brasileiras, empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento no país, aí depois, por último, você vai chegar no efeito estufa. Né? Então, assim, há uma crítica nesse sentido, assim, que é interessante que apareça na lei, mas não sei se isso efetivamente vai ser um critério de desempate ao final, né? Então, isso é bom que se coloque, né? Mas o tema realmente é interessante. Bom, obrigada aí pelo você se debruçou, né? Eu coloquei como critério de disputa, desempate, mas é interessante colocar também que tem outros critérios que não são ambientais que acabam sendo balizados, né? Bom, doutora Camila, vamos lá então às suas considerações finais, eventualmente querendo responder alguma pergunta. Sim, eu vou responder a pergunta da Heloísa, tá? Que você, Andréia, fez aqui. Para mim, a resposta do grande desafio, o maior desafio para a aplicabilidade da lei, dentre outros, tá? Mas eu vou citar um que eu penso que seria grande, seria a capacitação dos servidores, tá? Principalmente para os municípios, porque não adianta a gente ter letra de lei se quem está efetivamente trabalhando não sabe fazer. Porque muitas vezes o que é que a gente encara? Eu trabalhei para muitos municípios aqui do interior no começo da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com licitações, 99, 2000, quando eu comecei, eu viajava muito para o interior. E a realidade que a gente sabe, né, é que muitas vezes não tem servidores efetivos, que está sempre mudando em cada gestão, né, e colocam pessoas que não conhecem né, de gestão pública, de políticas urbanas, quiçá de meio ambiente, e estão ali. E são essas as pessoas que vão fazer o projeto básico, que vão fazer o estudo técnico preliminar. Então, fica muito difícil a aplicabilidade da lei se a gente não tiver pessoas capacitadas.
Então, assim, diante desse novo contexto, a sugestão seria, talvez, de a gente organizar, né, o governo, ter uma organização de minutas padronizadas nesse sentido, tanto na fase de planejamento, como também nas demais fases. Para quê? Para que realmente haja uma aplicabilidade, porque senão não vai fazer sentido nenhum, porque a mesma pessoa que compra caneta vai fazer um projeto básico para asfaltar as ruas, né, da cidade, então fica difícil, porque ela vai sempre estar naquele Ctrl+C, Ctrl+V, e aí a conta vem lá no final, né, como a gente já sabe que funciona. Então, eu acho que esse seria o grande desafio, né, capacitar os servidores, tá? E os gestores acreditarem nisso, porque o que eu vejo é que os gestores não acham que isso é um custo, né, que a capacitação é um custo e não um investimento. Então, assim, a minha visão é que eu acho que a gente tem que capacitar os servidores. E eu vou logo deixar minha palavra final, seria agradecer pelo convite, realmente, dizer que eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer conhecer a todos, sempre que precisar eu estou à disposição. E vou passar a palavra novamente para a André, porque eu sei que ainda tem uma pergunta muito importante aí para ser trabalhada. Obrigada, André. Obrigada a você, Camila, e é importante você ter destacado essa questão da capacitação, porque tem muitas prefeituras que têm escola de governo. Campinas é uma que tem, oferece vários cursos, a gente tem curso de política e gestão ambiental para os servidores, por exemplo, né, ODS, enfim. Mas tem prefeituras que não têm escola de governo, e aí que vem o papel nosso da ANAMA, e a gente mudou, inclusive, o nosso estatuto para poder ampliar ainda mais essas capacitações, né? Trazer mais ciência, trazer a academia aqui com a gente. Então, é um papel também da ANAMA compartilhar e capacitar, principalmente os pequenos municípios que não têm tanta estrutura administrativa assim para poder valer aí essas experiências, né? Bom, e como tem mais perguntas e considerações também, eu passo para a Renata Franco para ela responder aí sobre a sua ótica e poder fazer suas considerações finais. Por favor, doutora. Perfeito, obrigada, Andréia. Bom, né, acho que a questão de gases de efeito estufa, apesar de ter essa citação específica, né, da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, eu particularmente entendo que qualquer benefício que você traga para o meio ambiente, de forma indireta, você acaba também contribuindo para uma diminuição dos gases de efeito estufa, né? Então, quando você pensa numa edificação, trabalhar uma iluminação natural, privilegiar uma energia solar, então, até quando você privilegia energia solar para semáforos, né, uma redução do uso de água para sanitário, para o uso mesmo, né, o reuso de água, reciclagem, todas essas atividades, de maneira indireta, você contribui para uma redução de gás, né, dos gases de efeito estufa. Então, a gente também está trabalhando indiretamente sobre o enfoque das mudanças climáticas. E eu acho que esse, né, é o objetivo da lei de licitações. É, de fato, você privilegiar todas as ações que a gente pode privilegiar, trazendo um benefício para o meio ambiente, né? E daí, acho que o que a Camila comentou, acho que é super importante, né? A questão da capacitação, isso tem que vir da alta cúpula, da alta administração, isso tem que ser... Porque se você não tem isso como premissa da gestão, dificilmente as secretarias, de fato, incorporarem essa prática, essa política no dia a dia, né? A gente, na iniciativa privada, a gente fala muito assim, código de conduta, código de compliance, é muito bonito no papel. O difícil é você implementar. E você só passa a ter implementação quando a própria alta direção ela incorpora esses mecanismos, né? Ela adota padrões de compliance. Então, o mesmo vale para o poder público. É óbvio, né? Tem aí o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público que também vão fiscalizar, e acho que todos nós, né, como população, é um amadurecimento da sociedade. A gente vai ter a licitação voltada aí para uma vertente mais ambiental, a adoção dessas práticas. Eu acho que é uma construção, e essa construção vem com o amadurecimento da sociedade, tanto setor público quanto setor privado, né? E aí, complementando, acho que a última questão que ficou, a questão de software e tudo mais, né? A lei é uma lei geral de licitação, né? Ela fala muito de obras, de serviços, mas vale para qualquer contratação
de licitação, então seja de software, né, seja de contratação de papel, seja de alimentação, transporte público. Então, é uma mudança mesmo de como a administração pública passa a contratar os seus serviços, os bens, com esta vertente ambiental, levando em consideração de uma forma muito, muito mais ampla, né? Então, eu acho que acho que seria isso. Eu agradeço, estou à disposição também para o que vocês precisarem. Eu acho que é extremamente importante essas conversas, né, esses debates. É assim que a gente leva também ao amadurecimento da sociedade, né? A gente dissemina conhecimento, a gente troca ideias. Acho que todo mundo aprende um pouco mais nesses momentos. Então, agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço a participação e me coloco à disposição. Legal. Posso só fazer um comentário rapidinho, Mário? Diga. É só porque eu estou muito feliz de ter 3 mulheres aqui da academia, da labuta diária da municipalidade também, né? 3 profissionais mulheres fantásticas. Então, eu estou muito contente que vocês estarem aqui compartilhando o conhecimento de vocês. Então, eu não podia deixar de agradecer aqui publicamente a Fernanda, a Camila e a Renata por estarem aqui conosco. Jogo a bola para você, Mário. Parabéns a você que trouxe esse tema. Rodrigo, terminamos às 20h30, como você sempre recomenda. Marquito faz a saudação aí e a despedida, e o Rodrigo dá a bênção final para a gente. Vamos lá, Marquito. Vamos lá. Saudação é rápida, é convidar a quem está nos acompanhando, dos municípios, também para conhecerem a Frente Parlamentar Ambientalista de Vereadores, convidar os vereadores e vereadoras dos municípios para compor conosco essa frente tão importante, né? Vocês percebem aqui nos debates de todas as quintas-feiras. Agradecer a presença de todas vocês, que foram maravilhosas, né? A Fernanda, a Renata e a Camila. Agradecer aqui ao Marcelo, também a doutora Carla, que está aqui conosco, né? Não falou, mas está aqui acompanhando. O deputado Rodrigo Agostinho, especialmente a André, que está aqui com a gente todas as quintas, a Isabel também, que agora está aqui conosco. E já que a gente está na noite de São João e a gente tem que olhar para o céu, ver a lua, aproveitar essa noite maravilhosa aí e dizer que foi fantástico esse debate e seguimos juntos para até a próxima quinta-feira. Viva São João! Vai lá, Rodrigo! Não, tá tudo certo, Mário. Um abração para todos vocês. E foi um debate muito, muito legal, né? Que a gente está abusando um pouco da criatividade, trazendo temas novos, e isso está bem legal. Parabéns aí a toda a equipe de apoio também, que faz com que a gente consiga trazer temas muito legais. Tá? Um abração para todos e todas aí. Legal, Rodrigo. Então é isso. 20h28. Eu tenho 2 minutos aqui para dizer que você continue participando com a gente. Essa semana a gente vai ter aí mais debates. Acompanhe o que está acontecendo em Brasília, porque está muito grave a situação com os nossos irmãos, os índios. Essa discussão desse PL é gravíssimo, merece que as pessoas se manifestem. Temos também, com a Frente Parlamentar Ambientalista do Paraná, um debate lá sobre a questão da estrada no parque, né, do Parque Nacional de Iguaçu, uma luta que não tem sentido, aí esses ruralistas querendo macular mais esse parque com uma estrada que era a estrada do crime, a estrada da morte, foi fechada pela Polícia Federal, já tem na Justiça todas as justificativas para que não se abra, mas a gente tem mais esse enfrentamento. Num desgoverno total com o meio ambiente. Ainda bem que temos a Frente Parlamentar Ambientalista, e com a liderança do Rodrigo, e com a liderança do Marquito, a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil. O Marçal deve estar lá na festa, estou morrendo de inveja, porque São João no Nordeste é tudo de bom, né, Camila? Não tem para ninguém. É o paraíso na terra. Esse negócio de carnaval não chega nem no pé do que faz a turma no Nordeste. É isso aí, morro de inveja, mas valeu, gente. Obrigado pela presença. Na semana que vem tem muito mais. Fica com a gente, tá bom? Vai lá. Então aí, obrigado, Isabel, obrigado, Carla. Vamos fazer esse nosso encerramento aqui, todo o nosso time, Lídia, que ajudou a divulgar, todo o povo que tem ajudado a divulgar a gente. Falou, Marcelão, vamos lá. Certificado neles, é isso aí. Vamos nessa, bacana. Obrigado, gente.